Fala, nação santista, como vocês estão? O Santos estressou vocês hoje? Hoje não. Meu nome é Gabriel Zupo, do canal Sincero Santos. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo e ativar o sininho. E para você que tem Instagram, seguir a página do canal, @SinceroSantos. Bom, galera, o tema do vídeo de hoje é a provável escalação do Santos contra o Vasco da Gama, jogo de estreia do Campeonato Brasileiro. Tomara que o Santos faça uma boa campanha depois de vários anos sofrendo. Então, tomara que o Santos comece com o pé direito. Bom, o jogo vai ser amanhã no São Januário, às 18h30. O jogo será transmitido pela Cazé TV, pela Record e também pelo Premiere. Então, o torcedor terá uma variedade de canais onde ele pode escolher ver o Santos. Bom, as primeiras respostas que eu posso dar aqui no vídeo sobre o time é sobre Neymar, como eu trouxe ao longo da semana, não estaria em campo contra o Vasco. O clube decidiu poupar ele até estar 100% para não correr um risco de uma lesão mais grave. Também, outro jogador que não deve ir para o jogo amanhã é Soteldo. Soteldo, que estava representando a Venezuela, ele chegou, se reapresentou e realizou exames. Só que depois que ele realizou esses exames, foi apontado que tem uma grande chance dele ter lesão. Então, Pedro Caixinha e sua comissão optaram por poupar o Soteldo nessa partida. Então, a tendência é que Soteldo não seja nem relacionado. Beleza? Bom, sem muita enrolação, já vamos para a provável escalação do Santos. Deixa eu colocar na tela aqui para vocês. A provável escalação do Santos deve ser essa, com Brazão no gol, Sherman na direita, Gil e Zé Ivaldo, Escobar, no meio-campo, Schmidt, Bom Tempo, Barreal, Roleiser, Tiquinho e Guilherme. Bom, dentro do que a gente tem de desfalque, eu acho que o Santos está escalando o que tem de melhor. Eu acho que Pedro Caixinha está escalando o que a gente tem de melhor. Eu acho também que a gente poderia ter como uma alternativa uma mudança de esquema tático. Por exemplo, talvez um 4-4-2 com mais um homem de meio campo ajudando ali o Santos. Talvez, né? Talvez tendo mais um homem de meio campo poderia dar uma sustentação ou até uma organização melhor, né? Mas, enfim, eu acho que não tem muito o que criticar. Como eu falei, dentro dos desfalques, eu acho que ele está escalando o que tem de melhor. Porque entre Sherman e Léo Godoy, o Sherman pelo menos tenta ajudar. Ali no meio-campo foi a dupla de volante que encaixou. Eu acho que das opções que tinha era Barreal ou Tassiano. E acho que Barreal é a escolha mais sensata no momento. Não que Barreal seja um craque, um gênio, mas é a escolha mais sensata, porque ou é ele ou era Tassiano. Também tinha a chance do Roleiser ir para o meio, só que o Caixinha preferiu manter ele pela direita. Ok? Bom, então tá aí a provável escalação do Santos. Ah, só mais uma coisa que eu já estava esquecendo. Muita gente vai pedir David Washington de titular. Como o jogo aéreo do Vasco é um dos pontos fortes, acredito que Tiquinho ficará no time titular, tá bom? Até porque ele ajuda tanto na parte defensiva como ofensiva, tá bom? Bom, agora vamos falar do nosso adversário, o Vasco da Gama. Bom, o provável Vasco da Gama, antes de eu começar, deixa eu agradecer a pessoa que me ajudou a falar um pouquinho do Vasco para vocês hoje. Bom, quem me ajudou foi o Carlos Berbert, né, do canal MCV Play, e Mário Coelho Vasco, tá bom? Então, ele que me ajudou, obrigado, Carlos Berbert, pela ajuda para falar aqui sobre o Vasco. Bom, o provável Vasco aí na tela, como vocês podem ver, é Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor e Maurício Lemos, Piton, Hugo Moura, Paulinho, Coutinho, Garré, Verrete e Nuno Moreira.
Bom, o Santos vai encontrar o seu ex-treinador, né, Fábio Carille, né? Bom, o que eu posso colocar aqui como ponto fraco e ponto forte? Bom, os pontos fortes do Vasco é uma equipe que procura muito jogo aéreo, é bem cara de Carille, isso mesmo, procurar o jogo aéreo. Tem que tomar cuidado com uma bola parada, com o escanteio, com a movimentação nessas bolas paradas, porque vai ser uma arma fatal para o Vasco, ok? Outra coisa, o Vasco tem jogadores de qualidade que finalizam bem de longa distância. Então, evitar criar aquela zona fantasma que fica entre a linha de defesa e a linha de meio campo. Porque um dos problemas que o Santos teve no Paulistão foi a recomposição e esse espaço, né? Esse espaço que deixava o adversário criar. Então, o Santos tem que tomar cuidado porque o Vasco tem jogadores com qualidade para fazer essa finalização de média distância. Outra coisa que eu queria falar para vocês é o apoio dos laterais, principalmente o Piton. É um lateral que ajuda bastante na construção e a gente pode notar que ele vai ajudar muito o Vasco na parte ofensiva, beleza? Bom, agora, jogadores que me chamam a atenção do Vasco, pô, eu vou sempre falar isso aqui, que um jogador que eu sempre gostei do Vasco é o Verratti, um jogador de muita imposição física, um jogador muito bom no jogo aéreo. Coutinho, dispensa comentários, assim como o Neymar, não é aquele jogador de 10 anos atrás, mas continua sendo um jogador de baita qualidade. Agora, um jogador que ninguém está falando, que, na minha opinião, pelo que eu vi do Vasco, que eu acho bom e que pode dar problema, é o tal do Nuno Moreira, que está aí pela esquerda. É um jogador que eu vi que é rápido e tem uma boa visão de jogo. Abre o olho com ele. É bom jogador, hein? Tem que tomar cuidado. Agora, os pontos fracos do Vasco. Segundo o Carlos Bebert, ele falou que uma das coisas que o Carille não conseguiu fazer ainda é colocar um padrão de jogo para o Vasco. E isso atrapalha ao decorrer das partidas. Outra coisa, os times do Carille, a gente lembra como funcionava. É um time que, quando jogava com o resultado na mão, sabia se defender, sabia se fechar. E, cara, era o seguinte: é 1-0, vamos segurar aqui. Agora, um ponto que é fraco dos times do Carille, que é assim: se você abre o placar contra um time do Carille, é muito difícil esse time do Carille conseguir a virada. Um exemplo, ano passado. Ano passado, o Santos ganhou apenas um jogo de virada, que foi no Paulistão contra a Inter de Limeira, né? Então, assim, se você pegar o Vasco de hoje, ele lembra um pouquinho o Santos do ano passado. Lógico, o time do Vasco de hoje tem algumas peças bem melhores do que a do Santos do ano passado. Por exemplo, Coutinho, Verratti, Nuno Moreira, né? Então, assim, se você conseguir abrir o placar, dificilmente o Vasco vai conseguir a virada. Isso é uma característica não do Vasco, e sim do Carille. Outra coisa que eu queria falar para vocês, de se atentar, é que o time do Vasco tem uma recomposição lenta. Então, se a gente abrir o placar e o Vasco tiver que se expor, cara, ali vai ficar fatal para o Santos nos contra-ataques, tá? Que tem a recomposição lenta. Eu também reparei que o Vasco dá muito espaço para chutes de fora da área. Então, é um jogo para Roleiser, Barreal, Guilherme, arriscar uma finalização de longe. Acho que, pelo que eu anotei, é isso. Beleza, galera? Eu acho que é tudo isso que eu tenho para falar sobre o Vasco, ok? Pontos fortes e fracos. Bom, agora só para finalizar, falar mais um pouquinho sobre o jogo. Galera, não é porque o Santos tem um bom time e o Vasco não fez um estadual de se encher os olhos. A gente tem que lembrar que o Santos tem um bom time, mas também fez um estadual longe do ideal. Então, não vai ser um jogo fácil. Jogar no São Januário não é um jogo fácil. Jogar contra o Vasco no Maracanã já é difícil. Agora, no São Januário, já é um jogo bem mais difícil. Como eu falei, quem abrir o placar provavelmente já vai conseguir a vitória com uma certa tranquilidade. E quando eu digo isso é porque os times do Carille têm dificuldade em virar o jogo
E se o time do Carille abre o placar, fica fechadinho lá atrás. Entende? Então, por isso que eu vejo um jogo chato, um jogo difícil. Ok? Bom, e como sempre, eu estou agora dando meu palpite, mas aí, por mais que eu veja ser um jogo difícil, acredito que o Santos possa ganhar com certa dificuldade, mas ganha de 2-1. Eu vou de 2-1 para o Santos nessa estreia do Brasileirão. Tá certo? Bom, galera, se você concorda ou discorda de algo que eu falei, comente aqui abaixo. Tamo junto, até a próxima e sempre Santos!